E olha, eu conheço pessoas que têm feito um trabalho grande. Aliás, o Cleiton Abreu, que é coordenador do Centro de Referências para Refugiados da Cáritas, Arquidiocesana de São Paulo, tem feito um trabalho lindo com toda a equipe da Cáritas. E é com ele que eu vou conversar agora. Seja bem-vindo, Cleiton. Receba meu carinho, meu abraço. Igualmente. Pode sentar no nosso Obrigado. sofá. E vamos falar um pouquinho mais desse trabalho tão lindo. Toda vez que eu vou à Cáritas, eu choro e saio de lá de cara inchada. Porque é muito bonito ver o trabalho que vocês fazem, mas é muito lindo quando, por exemplo, um refugiado conta o quanto ele se sentiu acolhido quando conheceu vocês. Como é que tem sido nessa fase de pandemia? Olha, tem sido difícil, porque não é só os parceiros da gente que estão fechados, mas também organizações públicas, né? E muitos dos refugiados, solicitantes de refúgio que chegam até nós, necessitando proteção internacional, acabam precisando de órgãos da justiça ou de regularização migratória que hoje se encontram fechados. Mas a maior necessidade hoje é a questão de assistência social. E para isso, né, nessa fase de insegurança alimentar, dificuldade de pagar um aluguel, muitos desses refugiados e solicitantes de refúgio chegam até nós com essa necessidade através dos nossos telefones institucionais. Então, essa é a nossa maior ação hoje, ação não remota, né? Porque hoje quase tudo está sendo bem remoto, né, por conta da quarentena. É verdade. A gente sabe que muitos refugiados conseguem rapidamente formalizar sua situação no Brasil, através da Cáritas, que dá todo esse apoio, mas muitos ainda têm um trabalho informal, né? E eu tenho visto até um número maior de pessoas na rua pedindo ajuda. E de que forma a gente pode ajudar? Porque as pessoas ainda têm aquele medo, será que eu estou ajudando com uma finalidade correta? Será que é de verdade uma necessidade? Como é que a gente pode fazer a nossa parte? Acho que é bom falar também sobre quem é esse refugiado, né? Porque existe ainda muita confusão de se ele saiu do seu país correndo e tal, ele é um perseguido, né? Ele fez alguma coisa errada. Então, sempre bom esclarecer que o refugiado, o solicitante de refúgio, ele é uma pessoa que sofreu uma perseguição e um temor contra a própria vida ou de sua família por questões políticas, por questões religiosas. A gente vê ainda hoje muitos perseguidos religiosos por questão de pensamento crítico ou de quem é, né? Por pertencer a algum grupo minoritário. Então, essas pessoas precisam, para sobreviver, deixar o seu país a qualquer custo e acabam chegando em uma pátria completamente diferente da dele, com uma cultura diversa. Então, acabam encontrando em alguns locais esses apoios, né? E a ajuda da sociedade civil, a ajuda das pessoas para essa população que se encontra em vulnerabilidade social é essencial para uma melhor integração dela na comunidade local, né? Que é, no caso, o nosso país. No caso, a gente pode pensar em várias formas de ajuda, seja com uma doação de uma cesta básica, de um alimento, mas também com um curso de português, um curso técnico, profissionalizante, já que a validação de diplomas é muito difícil, muito cara aqui no Brasil. Então, fazendo um curso técnico aqui ou ainda auxiliando com uma vaga de emprego, com a proteção laboral decente, enfim, isso já dá uma ajuda, seja para ele, para essa pessoa que chega aqui no país, seja para a família que às vezes não conseguiu chegar, né, que continua no país. Ô Cleiton, vocês têm um número aproximado de refugiados que já chegaram no Brasil, sei lá, nos últimos anos? Olha, são poucos, né? São poucos refugiados que chegam no Brasil. Eu lembro de uma cena engraçada que a ONU ela tem a agência para refugiados, o Acnur. E quando um dos representantes antigos chegou no Brasil, ele falou: vim tirar férias, praticamente, porque o número de refugiados que tem em outros países é bem maior do que o do Brasil. Hoje a gente tem algumas dezenas de milhares de refugiados. Dezenas de milhares? Sim, para uma população nacional que é de milhões, né? 200 milhões de habitantes, então dezenas de milhares é bem pouco frente a outros países, como esses que a gente viu na sua viagem, né? Ali no entorno de Israel, né? A gente vê
Síria, Líbano, que tem uma população de refugiados de quase 30% da população nacional. Então, mas quando você fala pouco, e aí, ao mesmo tempo, ele fala dezenas de milhares, é interessante a gente pensar assim, nessa dezenas de milhares se não tiver ajuda. Sim. Né? Nessas dezenas de milhares de pessoas sem o seu gesto de amor. Sim, a gente vê muitas dessas pessoas que precisam de proteção internacional e chegam ao país, ao Brasil, eles vêm como uma esperança daquela família que ficou no país perseguidor, no país opressor. Então, sai você, tenta se salvar e aí depois ajuda a gente. Então, essas pessoas que chegam aqui, sempre bom ressaltar, tem famílias que ainda dependem dele, que ainda esperam uma certa salvação, vamos dizer assim, né? Tem alguma região, alguma nacionalidade que vem em maior quantidade para o Brasil? Olha, isso depende muito dos fluxos migratórios, isso varia bastante. Então, a gente teve um momento grande de sírios, com a guerra da Síria. Né? Então, sempre que acontece uma situação de guerra, de conflito, de perseguição, um novo ditador que sobe no país e mata determinada etnia, aí isso acaba repercutindo nas nacionalidades que a gente recebe. O que a gente encontra muito nos nossos atendimentos de nacionalidades, hoje são de venezuelanos, a maioria, por conta da crise que se instalou na Venezuela, né? O fluxo migratório venezuelano foi para todo mundo praticamente, né? E aqui na América do Sul, a gente tem recebido nos países vizinhos também bastante venezuelanos, né? Na Colômbia, aqui no Brasil, no Equador, no Chile. Então, pelo norte do país, por terra ou por aviões, a gente tem recebido um número grande dessa população. No finalzinho do ano passado, eu fui visitar lá na Cáritas um local onde tinham várias famílias de venezuelanos, né? E ali eu pude conhecer algumas famílias e algumas delas trabalhavam de forma ainda informal. Eu fico imaginando hoje o apuro que eles também não estão passando, né? E aí a gente resolveu convidar a Cáritas, a Arquidiocesana de São Paulo, tem Cáritas no Brasil inteiro, mas justamente para lembrar dessa população que também precisa de ajuda. A gente sabe que todos os funcionários informais estão nesse momento necessitados, mas a gente somos todos irmãos diante do mesmo Pai. Então é hora da gente ter esse olhar generoso e abrangente. Lembrando que a família de Jesus também foi refugiada, né? É verdade. Quando saiu para o Egito, quando na época o rei Herodes queria matar todas as criancinhas, não foi assim? Não, muito bem colocado. A gente tem um líder espiritual, né? O nosso Messias, ele sofreu essa perseguição política ainda na barriga de sua mãe, né? E essa é uma clássica perseguição religiosa aí, né? Ou perseguição política, né? Contra o Filho de Deus. E, inclusive, a gente tem nas Cáritas do Brasil, né? Nas Cáritas que trabalham com refúgio, salas com o nome, por exemplo, Sala Sagrada Família, onde tem Nossa Senhora do Desterro, né? Que lembram bem essa passagem e tantas outras, né? Como Jesus quando fala, fui estrangeiro e me acolheste, né? Então, nessa hora também, a gente lembra que o nosso trabalho ele tem um sentido muito maior, né? Teológico até. E a gente vê uma dificuldade grande hoje nessa época de quarentena, que não só as pessoas elas já estão em vulnerabilidade, mas quando tudo se fecha, como você disse, né, os trabalhos informais eles são os primeiros a fechar, as pessoas acabam se encontrando sem emprego. A gente vê voos, né, ou viagens terrestres, ou viagens aéreas sendo canceladas. Então, essas pessoas não conseguem chegar ou ficam presas em determinado lugar sem auxílio. Então, são grandes as necessidades e a gente acaba não alcançando a todos, né? Então, essa é a nossa maior angústia, né? A maior angústia de quem trabalha com essa questão humanitária é não conseguir dar conta, né, da demanda, né? Uhum. Através das redes sociais, a tecnologia, a gente também pode ajudar? Você falou de curso de idiomas, a gente poderia fazer isso online, por exemplo? Sim.
E aí esse é um caminho de mão dupla muito, não sei se revolucionário, mas assim, que pode ajudar bastante, porque tanto o imigrante, o refugiado que chega no país, sei lá, fala árabe, fala francês, não entende português, ele poderia aprender português, quanto aquele que já está há um tempo, alguns meses, e que fala português, ele pode lecionar sua língua nativa, né? Com muita gente quer aprender inglês, espanhol, francês, e essas pessoas falam como idioma nativo, então elas podem ensinar através dessas tecnologias, sim. E para a gente se colocar à disposição da Caritas, é simples ou é burocrático, daquelas coisas que a gente não consegue muito acessar? Olha, é simples, mas tem um processinho, né? A gente vê muita gente que quer ajudar, né? A gente tem, graças a Deus, a gente tem um grande número de voluntários e essas pessoas, elas vêm de diversas histórias diferentes, diversas imagens do que é o serviço voluntário. Então, a gente seleciona essas pessoas, faz um treinamento de 3 dias para apresentar o que nós fazemos, para fazer da melhor forma, para fazer de uma forma que o auxílio dessa pessoa seja mais orgânico, não machuque o atendido e que seja mais eficiente também o atendimento. A gente pode dizer que o nosso corpo de voluntários é quem faz a Caritas se mexer. Tá vendo? E às vezes você tá pensando assim, puxa, eu quero fazer algo, assim que acabar essa fase de quarentena, eu quero fazer alguma coisa de corpo presente, eu quero poder abraçar mais, eu quero poder amar mais. Não tá caindo essa ficha para você também? Para mim tá assim. Eu não quero mais perder tempo nessa vida. Você também não quer mais perder tempo nessa vida? Então, ó, eu vou te passar os contatos da Caritas. Mas lembrando que mesmo durante a quarentena, você pode fazer a sua parte. Você pode fazer a sua parte online. Você pode fazer as suas doações. Você pode fazer a contribuição financeira ou com cesta básica ou com outras coisas que você talvez tenha aí para ajudar, tá? O site é o www.caritasSP.org.br. Lembrando que tem Caritas pelo Brasil todo. Se você está em outro estado, quer ajudar a Caritas do seu estado, você entra em contato também. No Facebook, Caritas SP. No Instagram, Caritas ARQSP, que é a Arquidiocesana de São Paulo. E aí você também tem um telefone que é o 11 99187 5893. Mais algum recado, Cleiton? Olha, mais avisar que desses nossos 6.500 atendimentos anuais, a gente faz isso de corpo presente, agora a gente está se reinventando por conta da quarentena. Muitas pessoas querem ajudar e a melhor forma de ajudar hoje é através do auxílio à distância. A melhor forma é doando quantias financeiras que sejam possíveis para a nossa conta de doação. E aí a gente faz a aquisição de cestas básicas e aquisição de kits de higiene para entrega às famílias. E aí isso evita que as pessoas fiquem circulando na cidade no momento de isolamento social. E isso vai de encontro com esse momento e também com a nossa necessidade que, você sabe, né? Organizações sociais sempre ficam muito com o bolso vazio para auxílio, então acho que essa é uma forma muito adequada de se fazer o auxílio hoje, né? E entrando no site, a gente já tem acesso para todos esses dados. Sim. Todas essas informações. Sim. Agora, como a Rede Vida tem uma abrangência muito grande, a gente está falando com tanta gente, talvez tenha um refugiado hoje precisando de amparo. Ele pode procurar a Caritas? Como é que é o processo? Sim. Hoje a Caritas Arquidiocesana de São Paulo é uma referência entre as Caritas no que é o assunto de mobilidade humana. Então, sempre que houver uma necessidade, uma dúvida de como a gente pode começar um trabalho com refugiados na nossa cidade, para auxiliar esse público, procure a gente, que a gente pode dar a informação mais correta do que fazer, né? Uma receitinha de como a organização pode atender melhor essa população.
Perfeito. Lembrando o site caritasSP.org.br. O telefone de contato, porque facilita muito, é o WhatsApp, esse telefone? Sim, é o WhatsApp. Então, é o 11 99187 5893. 11 99187 5893. Caritas SP no Facebook, Caritas Arc SP no Instagram. Cleiton Abreu, muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Uma Santa Páscoa e que esse dia seja um dia de reflexão, que frutifique coisas boas no seu coração e de quem está à sua volta. Amém Tá para bom? todos nós. Muito obrigada. Obrigado. Não podemos abraçar, né, Cleiton? Isso faz falta, né?